Oi pessoal, bem-vindos à lição de casa. Nesse vídeo vamos falar das funções dos elementos figurados do sangue, ou seja, células sanguíneas. Se vocês assistiram o vídeo Sangue e seus constituintes, o qual podem acessar o link aqui em cima, vocês lembram que temos basicamente 3 grupos de células circulantes no sangue: os eritrócitos, os leucócitos e as plaquetas. Os eritrócitos, também conhecidos como hemácias ou glóbulos vermelhos, eles circulam na forma madura pelo sangue, sendo que eles, nos mamíferos, são células redondas, anucleadas e bicôncavas, exceto nos caméridos, onde tem um formato elíptico, e nos cérvidos, que podem adquirir a forma de os, especialmente in vitro. Já nas aves, répteis, peixes e anfíbios, os eritrócitos são células ovaladas e nucleadas, como vemos nessa imagem. Os eritrócitos são produzidos na medula óssea, sendo liberados para a circulação, principalmente na forma madura. Aqueles que são liberados ainda não 100% maduros, eles são armazenados no baço, sendo o baço então uma forma de armazenagem de eritrócitos. Os detalhes da eritropoiese podem ser acessados no link acima. Os eritrócitos, assim como outras células do nosso corpo, têm uma membrana lipoproteica, sendo constituída aproximadamente por um 48% de proteínas, 44% de lipídios e um 8% de carboidratos. Já o citoplasma das hemácias é que caracteriza a função eritrocitária, pois 1/3 do eritrócito está constituído por hemoglobina no seu citoplasma, e o restante seriam água e outros constituintes. A hemoglobina é uma molécula tetrâmera, composta por 4 moléculas de globina, onde em cada uma delas tem um grupo M. Assim temos 2 moléculas alfas, alfa 1 e alfa 2, e 2 moléculas de globina beta, beta 1 e beta 2. Cada um deles com um grupo M, que tem alta afinidade pelo oxigênio. O grupo M está formado por ferro ferroso ligado a uma molécula de protoporfirina. É o ferro na forma ferrosa que combina-se com o oxigênio de forma reversível, na proporção de 1:1, de forma que a molécula de hemoglobina pode se ligar a 4 moléculas de oxigênio, conferindo assim a principal função dos eritrócitos, que é transportar o oxigênio dos pulmões aos tecidos, permitindo assim que o sangue transporte entre 30 a 100 vezes mais oxigênio do que seria possível na forma de oxigênio dissolvido. Além disso, os eritrócitos contêm no seu citoplasma uma enzima denominada de anidrase carbônica. Essa enzima, ela auxilia na manutenção do equilíbrio ácido-base. A presença dessa enzima acelera em 5.000 vezes a conversão do CO2, que provém dos tecidos, a bicarbonato, o que confere que 60 a 70% do CO2 seja convertido em bicarbonato, representando então que o bicarbonato um dos principais buffers sanguíneos. Já os leucócitos, também denominados de glóbulos brancos, são classificados em 2 grupos em base às suas características morfológicas. Esses 2 grupos são polimorfonucleares, ou também denominados de granulócitos, e os mononucleares, também denominados de agranulócitos. Entre os polimorfonucleares temos os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos. Entre os mononucleares temos os monócitos e os linfócitos. Os neutrófilos são células segmentadas, com núcleo segmentado, quando maduros, ou no formato de ferradura, também conhecido como bastões, bastonetes, quando imaduros. Os neutrófilos são a primeira linha de defesa do organismo, sendo o principal tipo de leucócito circulante em número nos mamíferos, à exceção dos ruminantes, na qual predominam os linfócitos. A principal função dos neutrófilos é realizar a fagocitose, tendo uma ação microbicida, fazendo aderência, quimiotaxia e degranulação. Eles também atuam na digestão de fibrina, assim como na estimulação de mediadores da inflamação.
Já os eosinófilos têm uma ação importante como parasiticida, ativador de plasminogênio, mediador nos processos inflamatórios, regulam processos inflamatórios e alérgicos, desativam a histamina nos processos inflamatórios, fazem fagocitose de complexo antígeno-anticorpo, atuam como fagocitose e atividade microbicida também e atuam na injúria tecidual. Entre os fatores quimiotáticos para eosinófilos temos histamina, gama-globulina, fibrina, o próprio fibrinogênio, assim como linfócitos T ativados. Já os basófilos participam de reações inflamatórias imunomediadas, normalmente alérgicas, mediadas por inflamação e histamina. Tem atividade nos processos de antígeno-anticorpos que são mediados por IgE. Atuam também na coagulação sanguínea, prevenção e promoção da hemostasia, principalmente associada à heparina, e fatores de ativação de plaquetas. Atuam na rejeição parasitária, associação com eosinofilia, então normalmente quando temos uma basofilia, o animal também cursa com o aumento do eosinófilo, uma eosinofilia. Podem atuar na fagocitose, assim como no metabolismo dos lipídios, mediados por lipoproteína lipase plasmática. Tanto os neutrófilos como os eosinófilos e os basófilos são células que não recirculam, sendo que o passo deles no sangue é aproximadamente de 12 horas. Então tem uma vida circulante bastante curta. Já os mononucleares, temos os monócitos. Os monócitos são células que têm um núcleo que pode adquirir diferentes formas, tem um citoplasma normalmente grisáceo que apresenta vacuolização. São produzidos na medula óssea, ou seja, fazem parte da linha mieloide, assim como os polimorfonucleares. E o passo dessas células pelo sangue é também bastante curto, entre 12 a 24 horas. Os monócitos, quando vão aos tecidos, podem se transformar em macrófagos móveis, como é o caso dos pulmões, ou macrófagos fixos, como é o caso das células de Kupffer. Entre as funções dos monócitos temos transformação em células efetoras teciduais, ação fagocítica e microbicida, remoção fagocitária de debris e restos celulares, efeito citotóxico contra as células tumorais, assim como na fagocitose de eritrócitos, síntese de fatores de complemento. Eles capturam e processam antígenos, apresentando esses aos linfócitos T, fazem regulação de hematopoiese, do processo de inflamação e reparação tecidual. Também atuam na coagulação e na fibrinólise. Já os linfócitos são células que têm uma alta relação núcleo-citoplasma, sendo que o núcleo ocupa grande parte do citoplasma. Essas células são denominadas de células provenientes do sistema linfóide. Então são células linfóides e não mieloides, como os outros leucócitos. Os linfócitos, eles atuam mediante um estímulo antigênico, portanto fazem parte de uma linha denominada linfóide específica. As diferenças associadas dos linfócitos e dos polimorfonucleares é que os linfócitos recirculam entre sangue e linfa, apresentando uma sobrevida de meses, inclusive de anos eventualmente. Os linfócitos têm como principal função regulação imune, atividade citotóxica e vigilância imunológica. Funcionalmente, os linfócitos são classificados como linfócitos T, que são responsáveis pela imunidade celular, e como linfócitos B, responsáveis pela imunidade humoral. Esses dois tipos de células, linfócitos T e B, não são possíveis de diferenciar-se morfologicamente nos exames de patologia clínica. Então, esse é o principal aspecto. Como vemos, existem diferenças entre as células, não só morfologicamente, como diferenças funcionais e enquanto à origem. Os polimorfonucleares são assim denominados pela morfologia do seu núcleo, que é multissegmentada, com diferentes formas. Já os mononucleares têm um núcleo que não tem segmentação. Os polimorfonucleares também se denominam de granulócitos, pois têm grânulos visíveis no citoplasma, o que dá o nome do tipo celular em dependência da afinidade pelos corantes, como é o caso do basófilo, que tem afinidade por corantes basofílicos, por isso tem uma cor azul. Os eosinófilos
corantes eosinofílicos, por isso tem uma cor laranja. Já os neutrófilos, apesar de terem grânulos, os seus grânulos são neutros e por isso não têm afinidade com corantes hematológicos tipo Romanovsky. Entretanto, chamar os mononucleares de agranulócitos não é totalmente correto, pois são células que também têm grânulos, apesar de normalmente não se corarem em corantes hematológicos. Também é importante lembrar que a classificação enquanto à origem é incorreta, o tipo de classificação, pois os monócitos têm a mesma origem que os polimorfonucleares, pois são células mieloides. E os linfócitos, sim, têm origem no tecido linfóide. Consequentemente, as células que têm origem mieloide, daquelas que têm origem linfóide, têm uma cinética totalmente diferente. Por isso, não é correto tratar os monócitos no mesmo grupo que os linfócitos. Mais informações referente à produção e cinética dos leucócitos podem ser acessadas nos vídeos de hematopoiese, granulopoiese e linfopoiese. Já as plaquetas nos mamíferos são fragmentos celulares anucleados que são originadas da linha megacariocítica da medula. As plaquetas normalmente são discoides e medindo entre 2 a 4 micras. Já nas aves, répteis, peixes e anfíbios, as plaquetas são denominadas de trombócitos, sendo células nucleadas que podem adquirir diferentes formas, inclusive parecendo como linfócitos quando estão ativadas. A trombopoiese é a síntese das plaquetas e é realizada na medula óssea, num período de tempo de aproximadamente entre 4 a 5 dias. Já na circulação, as plaquetas apresentam uma vida média entre 8 a 11 dias e têm como característica serem armazenadas no baço. Então, normalmente, 1/3 das plaquetas que estão disponíveis para circular ficam armazenadas no baço. E, consequentemente, quando existe uma contração esplênica, elas se liberam para a circulação. Quando existe uma esplenomegalia, que o baço fica aumentado de tamanho, existe um sequestro de plaquetas. A função principal das plaquetas é atuar na hemostasia primária. Também fazem manutenção do endotélio vascular, elas produzem e armazenam fatores de coagulação, elas atuam frente a uma lesão, levando a uma adesão plaquetária, o que estimula a vasoconstrição do vaso, elas fazem agregação com formação de tampão primário na hemostasia, elas fazem secreção de fatores de coagulação que estão armazenados no seu interior, elas facilitam a coagulação, promovendo os sítio-ativos de união dos fatores de coagulação com os fosfolipídios de membrana, além de atuarem na retração do coágulo. Então, pessoal, vimos que o sangue, está composto por basicamente 3 grupos celulares, Entre eles, os eritrócitos têm a principal função de atuar no transporte de oxigênio, já os leucócitos têm função principal de defesa do organismo, com diferenças funcionais dependendo do tipo de leucócito, e as plaquetas, que são basicamente fragmentos celulares nos mamíferos, têm a função na hemostasia. A produção e cinética dessas células sanguíneas varia em situações fisiológicas e patológicas, por isso serão abordados em outros vídeos. Se você tem interesse em receber novos vídeos, assine aqui ao lado do nosso canal. Até breve!